é o Clube da Não Cultura. Aqui a gente fala sobre livros de forma plural e descontraída. Segue a gente nas redes sociais. Somos @Clube da Não Cultura em todas elas. Olá, pessoas! Oi, gente! Cheguei com a voz um pouco ruim, pois estou me recuperando de uma infecção na garganta, mas estou aqui presente para mais um episódio. Depois de pular muito carnaval, Camila. É, exatamente. mas estou me recuperando. Mas voltamos, depois de uma pausa de 2 semanas, estamos de volta. E a gente está voltando em grande estilo, porque a gente está fazendo nosso primeiro especial. Olha que bonito isso. É o nosso especial da Taylor Jenkins Reid. Então, você aí que está acompanhando esse burburinho em torno da série que começou, se você é fã, né, já leu outros livros da Taylor, tirando Daisy Jones, né, que é, eu acho que o principal aqui em voga, a gente vai falar um pouquinho da carreira dela e para entender quem é essa mulher, quem é Taylor Jenkins Reid. Solta a vinheta, Fevi. Okay, let's get this started. This is Honeycomb, take 1. Can I ask you a question? What do you think the song's about? What do I think the song is about? What the song what that I is the wrote? song What do I about? think the song that I wrote is about? It's about starting a new life. I don't know who I am. It's about dreaming of something different. Baby, baby, baby. Do you know who you are? Don't stop. I wanted to tell you. Daisy, look, we don't need to argue. I was just gonna say that I love the sound of your voice. We unraveled a long time ago. We lost and we couldn't let it go. Oh my God. Então vamos de Taylor Jenkins Reid, então, que começou a sua carreira como assistente em uma produtora de filmes. Mas desde 2013, ela escolheu dedicar a maior parte do tempo para escrever os romances contemporâneos que a gente se apaixona por aí. Isso aí, ela nasceu em Acton, em Massachusetts, em 1983 e começou a escrever enquanto ela trabalhava ainda numa escola no ensino médio, né? Uma escola de ensino médio, ela fazia parte lá dos funcionários, até que ela conseguiu um contrato de publicação. Ela trabalhou já com produção de filmes, onde foi uma das responsáveis pela escalação de elenco por 3 anos, até ela se formar na faculdade e conseguir outro emprego. Ou seja, passou por muitas áreas aí, né, antes de finalmente se efetivar como uma escritora. Mas ela conseguiu se lançar em 2013 e o primeiro livro dela foi Para Sempre Interrompido. Ele é um romance, né, que vai contar um pouquinho da história aí do Ben e da Elsie, né? A Elsie não estava à procura de romance, mas aí ela encontra o Ben. O Ben, parece que eu tô falando bem e mal. Mas aí, durante 6 meses, ela vive uma grande paixão com esse cara, até que acontece ali um acidente. E o livro ele é todo narrado entre passado e presente. E eu tenho um pouco de curiosidade para entender, assim, a origem da Taylor Jenkins Reid. Eu não li esse livro ainda, mas eu tenho curiosidade aí, quem sabe vem aí um dia. Esse livro, Para Sempre Interrompido, Fevi, eu já vi alguns perfis, assim, de conteúdo literário, elogiando bastante esse livro, assim. Olha. Desses mais antigos, meio que no mesmo nível de Daisy Jones e de outros dela, assim, de gostarem muito de ser um livro bem escrito. Mas eu também tenho curiosidade, né, pra ver se isso é verdade. É, porque o que eu tenho impressão é que, acho que foi com Evelyn Hugo que ela começou com essa linha mais de vou contar uma história que pareça uma biografia, né? Mas antes eram romances fictícios reais, assim, tipo, sem essa coisa, né, do glamour de Hollywood também. É legal porque daí ela foi testando esse formato, vendo que funcionava e transformou isso num grande conceito, na verdade, né? Então isso é interessante. O outro livro que ela lançou aí no ano seguinte, em 2014, foi Depois do Sim, que conta a história da Lauren e do Ryan, que após 11 anos de casamento, chegam à triste conclusão que não estão mais felizes juntos. Esse podia ser o fim, mas para os dois acaba sendo o começo da relação. Então, esse livro vai mostrar um pouco da história desse casal, o que acontece
quando a paixão parece não estar mais presente, né, no relacionamento. Uhum. Todas essas facetas do amor. Também eu não li esse livro, não sei se o Fevi leu. Confesso que não li. me dá muita curiosidade, porque Tu sabe não é o que tipo eu de não. tema que... Eu não tenho muita curiosidade, mas ao mesmo tempo eu fico curioso com o lance do tipo assim, ela tá retratando uma relação pós-casamento, né? Isso é uma coisa muito diferente, assim, não é uma coisa que a gente Isso é costuma verdade. ver. Então, por isso me chama atenção, mas eu acho que, tipo, pelo que eu sei da história, não me chama tanto, assim, tipo, a narrativa e tal, não sei. Mas aí depois, em 2015, ela lançou Em Outra Vida Talvez, e em 2016 ela lançou Amores Verdadeiros, que vai ter filme, gente. O filme, inclusive, o trailer saiu no mesmo dia que saiu o trailer de Daisy Jones, né? E o filme... Tu chegou a assistir o trailer, Camis? Sim, eu vi. Tu viu que parece uma comédia romântica de Sessão da Tarde? Sim, eu tive essa mesma impressão de Sessão da Tarde, muito essa juro. energia. Eu olhei 2 vezes, Fevi, porque eu achei uma coisa, não tá aparecendo. Como Sim. uma coisa até parecendo antiga, não me deu muito essa impressão. Exatamente, ficou muito assim, estética anos 2000 de filmes de comédia romântica. E, pelo que eu sei da história e pelo que eu ouço as pessoas falarem, outros criadores de conteúdo e tal, é uma história super dramática, então eu não entendo como é que vai gerar isso. Até porque a premissa da história é o quê? A Emma Blair, né, ela casou com o namorado de colegial, o Jesse e tal, quando eles tinham 20 anos. Aí eles construíram uma vida diferente do que as pessoas estavam esperando deles, né? Inclusive, a história se passa em Massachusetts, né? Onde a Taylor cresceu e nasceu. Só que acontece um acidente. Isso não é um spoiler, tá, gente? Isso é, tipo, premissa do livro, tá? Então eu vou falar aqui. Ele sofre um acidente e ele morre. E aí ela retoma a vida dela, né? E aí passa um ano, ela se apaixona por outro cara, constrói um novo, né, romance, sai do luto e tal. E aí ela descobre que o ex dela, né, que ela achou que tinha morrido, não morreu. E ele volta, querendo, tipo, né, retornar ali, entender o que aconteceu. E aí ela fica nesse dilema de, meu Deus, eu tinha uma vida antes, tenho uma vida depois, e agora o que eu faço, né? Quem eu escolho? Então, pra mim é super diferente do que eu imaginei no filme, assim, pelo que eles fizeram. Mas, né, fazer o quê? Agora umas curiosidadezinhas aí, pra quem quer saber um pouco mais do longa. Ele tem direção do Andy Fickman, e o roteiro é escrito pelo Alex J. Reid e pela Taylor Jenkins Reid. Então, se ela escreveu o roteiro, né, espero que ela esteja ciente aí do que vai acontecer. Mas esse diretor, eu já ouvi algumas coisas no IMDb dele e tal, e parece-me que ele é super na vibe de filmes de comédias românticas, bem anos 2000, 2010, bobajadinha de Sessão da Tarde. Então eu acho que vai ir por esse lado, sabe? Pois é, eu fui dar uma olhada no Google, #AoVivo, e ele é diretor de filmes tipo Ela é o Cara. Uhum. Diretor não, desculpa, roteirista. De Ela é o Cara e outras obras, assim. Bem vibe comédia romântica que tu falou. Ai, mas ó, ele é... Vamos ver aqui, ó. Você de Novo, sabe aquele Você de Eu Novo? amo Você de Novo. Eu É muito amo esse diretor engraçado. desse filme. Ai, olha aí, ó. Eu tava falando roteirista, mas é diretor, gente, ó. Desculpa pelo erro. Eu acho que são filmes bons aí, hein? Não, eu acho que são filmes bons, mas eu não sei se vai ter a carga dramática, energia, entendeu? sim. Que o livro ia Não, ter. sim. Mas assim, eu não li, então eu vou assistir bem de boa, sem ler o livro, depois eu leio o livro, até porque depois a gente vai chegar nesse assunto aí, mas eu tenho um lance com adaptações que, assim, é um projeto que, ok, se baseou, se inspirou e tudo mais, mas a gente não tem que tratar da mesma forma. Eu acho, Fevi, acho. É um assunto polêmico, vamos falar. Sim. Mas assim, sobre esse livro específico, Amores Verdadeiros, me parece, pra mim, o livro que eu menos teria interesse de ler da Taylor. Uhum. Porque... Acho bem novelão, né? Exato, é um livro que não me apetece, mas ao mesmo tempo eu gosto dessas coisas meio... Sabe? Eu acho que ela é assim, tu tá com criativa nas alguém- sinopses, tu não acha? Eu acho, porque assim, ó, pensa que tu tá com alguém, tu tá casado, e essa pessoa Uhum. simplesmente não faz mais parte da tua vida, né, porque ela faleceu. Eu gosto dessas coisas, assim, mas me dá a impressão que é, como tu falou, um grande novelão, sabe? Daí já não me agrada tanto. Enfim. Sim.
Mas vamos falar de um livro que me agrada muito. Estou falando de Os Sete Maridos de Evelyn Hugo, né? Foi publicado em 2017. Gente, pensei que era mais recente. E ele narra a história, então, de uma ficcional antiga estrela de Hollywood, que é Evelyn Hugo, né? Então, ao decorrer do livro, ela vai narrando, vai contando esses relacionamentos, e a gente vai tendo revelações aí sobre segredos da vida dela, sobre os casamentos glamourosos, outros nem tanto. E há boatos, então, que o livro é levemente inspirado na trajetória da atriz Elizabeth Taylor. Eu, enquanto lia, também vi semelhanças ali com Marilyn Monroe e outras atrizes da época, assim, Sim. que tinham muito essa questão da beleza interligada e tudo mais. Enfim, é o maioral. É isso. Realmente, ele é o melhor, eu acho, de todos que eu li até agora. Eu gostei muito. Na verdade, vou chegar lá. Não sei se ele é o maioral, mas polêmica. Ei, como assim, entra, né? Mas em 2019, 2 anos depois de Evelyn Hugo, a Taylor viu que aquela narrativa dela ali, aquele conceitinho dela de falar de biografias, né, de se inspirar nas biografias, histórias reais, deu certo. Então ela, né, lançou Daisy Jones and the Six, né, que tá aí super em alta por causa da série, que vai contar os altos e baixos aí da banda ficcional The Six, né, que vão fazer uma proposta ali, né, pra Daisy Jones, né, que era uma cantora ali, muito talento e tal, mas eles precisavam, né, a questão da indústria fonográfica precisava fazer um casamento ali para os dois terem mais sucesso, então eles fazem essa união entre a Daisy Jones e The Six e eles lançam um álbum junto. O livro vai contar a história do projeto desse álbum aí, de todas as coisas que passam pela vida deles ali durante esse período, e que foi adaptado então para a Amazon Prime Video, já estreou aqui no Brasil. Eu fiquei muito curioso com isso, porque foi anunciado dia 3 de março, né, o lançamento, mas eu descobri Sim. depois, assim, às cegas, eu acho que muita gente descobriu isso também agora, é que no Brasil os lançamentos do Prime sempre chegam antes, um dia antes, uma noite antes, na verdade. E eu fiquei muito, olha, nossa, Não prioridade, sabia né? disso. Aham. Informação. Olha aí. Então, chegou no dia 2 pela noite, né, desde Jones and the Six, a partir das 9 horas, eu acho que ficou disponível, e que vai contar, então, a história dessa banda dos anos 70, que é também livremente baseado aí na carreira da banda Fleetwood Mac, uma banda que eu amo, e toda a história de gravação do álbum Aurora, na verdade, se baseia no álbum Rumors, que é do Fleetwood Mac. E aí, o que tu achas de Daisy Jones and the Six? Conta a tua experiência, Camila, porque a gente tem experiências diferentes. Então, eu dei nota 4, tá, pra esse livro, é uma nota muito boa, vamos lá. Sim, a mesma nota que a minha, inclusive. Mas assim, apesar de ter dado nota 4, Ih. não foi um livro que me marcou como marcou muitas pessoas. Ele é um livro que começou a ficar muito bom pra mim, mais pro final, assim. Aham. Os protagonistas, né, os vocalistas, na verdade, nem vou dizer protagonistas, mas vocalistas, me incomodaram demais, que é a Daisy e o Billy. Eles me irritaram Sim. muito. Eu tenho muito ranço deles. As minhas Sim. favoritas é Karen e Camila, né, resumindo o que eu acho sobre o livro. E eu acho, sei lá, parece que, claro que o formato de entrevista tinha esse propósito, ele nunca vai trazer a mesma intensidade se a gente, tipo, lesse uma primeira pessoa de qualquer um deles. Uhum. Mas eu senti que muitas cenas e muitas coisas foram muito superficiais, e isso me incomodou muito. Talvez por ser um formato que eu já não seja tão Habituada acostumada. também. É. Mas enfim, acho que foi mais ou menos esse meu review. Então não é um livro que me marcou, mas é um livro que é inegável. É muito bem escrito. Ele traz personalidades e detalhes muito bons, assim, que fazem sentido. Sim. E é um livro que é inegavelmente, como eu falei, muito bem escrito. Então por isso nota 4. Mas a minha experiência com ele não foi uma nota 4, foi até menor. Eu dei uma nota 4 e eu tive uma boa experiência, acho que desde o início. Na verdade, foram momentos diferentes, né? Eu tentei ler a primeira vez, aí eu achei muito chato, e aí eu abandonei. E aí, depois de muito tempo, acho que quase um ano de diferença, eu voltei na história, e aí eu reli. Reli, né, essa parte que eu já tinha lido e continuei. E aí eu gostei desde o início, assim, me pegou a narrativa. E uma coisa que eu gosto muito desse livro é que eu também detesto Daisy, detesto Billy, acho eles insuportáveis. Entendo o porquê deles serem insuportáveis, né? Mas
isso não justifica a minha empatia por eles, né, em nenhum momento. Inclusive, eu detesto mais o Billy do que a Daisy, eu vou te falar, tá? Porque eu tava analisando esses tempos e eu pensando, será que eu gosto mais da Daisy ou do Billy? Só que o Billy, cara, ele é muito machista em tantas E questões, dramático tantos níveis. demais. Sim, e ele tem uma coisa de mandar, assim. A Daisy, ela é super egocêntrica e tudo mais, narcisista, mas ela, ao mesmo tempo, ouvia as pessoas da banda, Boa. fazia, sabe, tipo, e o Billy era tipo, é isso Muito e é pronto, arrogante. botava o pau na mesa, exato. E aí, enfim. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, a Taylor, ela tem essa magia que ela constrói os personagens de forma muito humanas, assim. Você nota que aquilo poderia ser uma pessoa real, que realmente existiu, porque ninguém ali é 100% perfeito ou 100% defeituoso, né? Inclusive, os personagens são muito mais problemáticos do que perfeitos, mas eu acho que é isso que faz a história, porque a gente consegue se identificar também, de certa forma, com os nossos problemas, né, imperfeições. E eu ia comentar que Karen e Camila são as maiorais. E a Camila, eu também, às vezes, critico ela um pouco em algumas atitudes, mas ao mesmo tempo eu entendo ela. Então, é muito legal ver, porque é como se realmente ela existisse, assim. É muito bom, muito realista, assim, a narrativa da Taylor. Eu acho que isso que é essa sensação de que aquelas pessoas realmente existem, isso é muito Uhum. bom dos livros dela. Porque, que nem tu falou, são pessoas que são imperfeitas, então isso já começa. E são imperfeitas de uma forma que não é forçada, inverossímil, então é uma coisa muito humana mesmo. Uhum. E em Daisy Jones, especificamente, dá pra entender o tamanho do sucesso. Porque tu te imagina ouvindo aquelas Aham. músicas, tu E te agora imagina naquele pode? universo. É, e agora pode. Então, assim, é isso que é o legal e eu entendo por que fez tanto sucesso, sabe? Pra mim faz Uhum. muito sentido. Total. E depois? O que ela lançou depois? Pois então, vamos falar de Malibu Renasce, né? Publicado em 2021, Fevi. Malibu Renasce tem uma conexão aí com os 7 Maridos de Evelyn Hugo, né? Sim, tem. Em Os Sete Maridos de Evelyn Hugo, aparece o personagem chamado Mickey Riva, né? Ele, inclusive, é um dos maridos da Evelyn Hugo, né? E aí eu não vou dizer o que acontece lá. Mas, e ele depois reaparece em Daisy Jones, né, também, porque ele é citado ali numa festa, se não me engano. E aí, em 2021, foi lançado, então, Malibu Renasce, que conta a história dos filhos do Mickey Riva, né? E aí, gente, esse é a minha última leitura, assim, tá muito fresco na minha memória, então eu posso falar horrores. Cara, eu tive uma experiência completamente diferente do que eu imaginava, tá? Eu achei que eu ia abrir um livro que ia ser sobre 4 filhos famosinhos, filhos do Mickey Riva, com tudo na mão, de mão beijada e tudo mais. E achei que ia ser um pouco chato, achei que os dilemas não iam ser tão pesados, achei que ia ser uma história bem adolescente, sabe? Foi com essa percepção que eu fui. Pela capa, pela sinopse, que não diz muita coisa, a gente até leu a sinopse aqui, né? E tá. Só que aí eu comecei a ler e aí eu fiquei muito chocado. Eu fiquei muito chocado porque o livro, ele é muito bom e ele é muito... Ele trata de uns temas bem pesados, né? E todos os personagens que nem... São 4 protagonistas, basicamente, né? Então, todos eles também têm essa coisa, essa complexidade, essas frustrações. Esse livro, ele fala muito sobre traumas de infância, pessoas que se acabaram entrando em situações que elas não queriam por questões de irresponsabilidade paterna, principalmente. E, cara, eu achei muito bom. Eu achei a história muito boa. Muita gente eu vi depois que eu terminei, né? Eu vi que muitas não gostaram do final, porque ele é um final meio, não digo aberto, assim, mas ele é meio novela do Manuel Carlos, sabe? Que as coisas continuam acontecendo e a gente segue a vida. Mas eu gostei muito disso, eu acho que faz sentido pra história. E o que
tinha que acontecer ali, o que eu não gostei, assim, os personagens que tinham que ser punidos, eu acho que foram, e deu tudo certo no final. Mas deixou, assim, fiquei muito tocado. Eu gostei muito, eu sei que muitas pessoas não gostam, acham bomba e tudo mais, mas eu vou dizer que eu tive a mesma sensação que quando eu li Evelyn Hugo. Por isso que eu falei da polêmica, entendeu? Porque eu dei 4,5 pra Evelyn e pra esse eu também dei 4,5 e fiquei assim. Tinha que ser nota 5, Fevi. O Fevi é muito maldoso, tá? Eu não sou Eu sou bem maldoso. boazinha, eu sou bem boazinha. Tu é Tem mesmo. uma certa nota que tu deu aí pra um livro que foi, assim, ó, muito baixa. Tu Ai, sabe qual verdade, livro. verdade. Não, mas Mas eu. isso falamos em outros Mas tu viu que eu episódios. atualizei, né? Foi dois. Ó, Eu mas atualizei. tá. Depois eu repensei. Eu sou meio sempre um 4, 5. 3 é difícil eu dar. É, Mas eu sei que, na verdade, 4 já é uma nota mega alta. Já, tipo assim, eu digo é o ápice. Tipo assim, sim, 4 é uma nota mega na alta verdade, já. se o livro é bom, eu vejo que muitos booktubers dão nota 3 pra livros ótimos. Eu já fico, sabe? Sim, Porque aham. já é uma nota alta também, então eu nunca sei essa régua, meio confuso. É, eu Enfim. tenho uma régua muito definida na minha cabeça, assim. Eu só dou nota 5 se é uma história que realmente. É porque, pra mim, eu acho que um livro ele se torna um 5 ao longo do tempo, sabe? Muito mais do que, tipo, eu li um 5. Tem, claro, vezes que acontece que eu sei que eu li um 5 e que aquilo vai perpetuar na minha cabeça. Que nem Evelyn Pachinko. Hugo foi 4,5. Pra mim, sim. Como assim, Fevi? Foi. Não, É porque, sabe por não. quê? Não é uma história que perpetuou depois, sabe? Tipo, eu não fiquei lembrando dos personagens, eu não fiquei pensando na Evelyn, eu não fiquei Ai, essa adorei essa coisa. régua, tem que ficar lembrando, entendi. Isso, na minha cabeça isso faz sentido ter um 5, sabe? Que é quando, tipo assim, um ano depois eu vou pensar, nossa, eu li aquele livro aquele ano, entendeu? Isso faz sentido, mas eu não tenho essa régua porque eu sou uma pessoa muito Sim, esquecida, então. mas aí. Não, mas aí cada um tem a sua régua, né? A régua de cada Não um. tem regra, gente. Não A tem regra é não ter regra. regra. A régua não tem Ai, regra. ai. Tá, Mas e aí, vamos falar do último lançamento? vamos, bombadíssimo aí. Que, inclusive, em Malibu Renasce, nós somos introduzidos um pouquinho a Carrie Soto, né? Carrie Soto é uma tenista ali que acabou sendo como é que eu posso dizer? Como é que fala quando, sabe, programa de fofoca? O alvo do affair, como é que fala isso? Bomba! Foi Que nem choquei. o pivô, sabe? Sim. A Carrie Soto foi o pivô da separação de um casal que acontece em Malibu Renasce. Ai, eu preciso muito ler! E aí, né, o pessoal principalmente foram atrás da Taylor, né, depois que leram esse livro, Malibu, e falaram, nossa, queremos saber mais da Carrie Soto e tudo mais, queremos saber mais quem é essa pessoa e tal. Então ela escreveu Carrie Soto está de volta em 2022, foi lançado ano passado. E vai contar a história dela aí, que é uma tenista, que tem uns problemas, é um pouquinho arrogante e tal. E a Camila começou a ler este livro, né? Sim, eu tô um pouco empacada porque eu tô numa energia procrastinadora. Mas assim, eu tô ali até umas 200 páginas, então já evolui bastante, então já estou sabendo mais. E do que tu leu, tu gostou? Então, o início desse livro fez eu me emocionar, inclusive, tá? Olha. Umas lagriminhas no canto dos meus olhos, gente. Apareceram ali as lagriminhas. Então é um livro que me emocionou, assim, no início. É um livro que é muito fluido. Então tu nem percebeu, tu já leu ali muito rápido as páginas e tal. Então é um livro bom. Mostra a história da Carrie Soto ali, faz uma retrospectiva rápida, na verdade, de algumas coisas ali de infância, como ela começou a carreira. Aquela parte ali é muito boa de tu acompanhar, mas, na minha opinião, a coisa começa a ficar um pouco lenta quando a gente vive o momento atual. Isso é curioso, tá? O que acontece? A Carrie Soto, ela foi muito famosa, viveu o auge, ela quebrou recordes como tenista. Só que ela se aposentou. E agora, né, por isso o título do livro, ela volta 5 anos depois para as quadras, depois de se aposentar e tal. Porque tem aí uma jogadora que é a Nikki Chan, não sei como é que fala, Sim. que tá jogando atualmente e vai igualar a marca da Carrie Soto. E daí, enfim, pela personalidade dessa personagem e tudo mais, ela pega essa gana, assim, essa vontade de não perder, né, todos os prêmios e toda a marca histórica que ela conseguiu. Por conta disso, ela quer voltar a jogar. Enfim, daí ela volta a treinar com o pai dela, que treinou ela desde criança, etc. E a gente vai entendendo ali um pouco uma mistura de passado com presente.
e das motivações da Carrie Soto, dos relacionamentos dela. Imagino quem seja, inclusive, esse affair. Mas, assim, como eu falei, é um livro que pega muito bem no início, acho que ele é mais interessante, mas eu, particularmente, comecei a ficar achando um pouquinho cansativo, assim, um pouco... eu acho que não rola nada concreto, o que eu quero dizer. A gente tem uma ex-atleta, se a gente for dizer, né, uma atleta aposentada, com toda a sua arrogância e, ao mesmo tempo, garra para voltar às quadras, mas a gente tem só uma narração dela, sobre força e fraqueza e coragem e rivais, etc., e a gente não vê nada muito acontecendo, sendo desenvolvido. Eu acho que agora ali, a partir de umas 200 páginas, eu vou dizer assim, que vai começar a rolar a parte mais amorosa dela, tá? Porque, assim, até então, eu acho que nada acontece no livro, esse é o ponto, sabe? Eu acho que é um Sim. livro, tipo... É contado por ela, então também não tem esse formato que nem tem os outros livros da Taylor, que trazem, né, um artista e tudo mais, mas, ao mesmo tempo, parece que ele fica muito devagar, muito sem... Sei lá, fica muito num abstrato Sim, eterno, no dia a aham. dia, no cotidiano, e aquilo ali pra mim não funcionou, sabe? Entendi. Vamos Eu ver. vejo o pessoal falar sobre isso, sobre essa coisa de que. E que também parece que falam bastante de tênis, né? Tecnicamente falando, e aí, não sei, talvez isso desanime um pouco. Mas então, vamos falar nossas opiniões rapidinhas. A gente meio que já fez um pouco, né? Principalmente Daisy Acho que já Jones, Malibu fizemos. e tal. Mas os Sete Maridos, eu acho que a gente pode falar um pouquinho mais, já que ele é Nossa, Fave. o nosso fave. Ai, gente, a minha experiência com Sete Maridos de Evelyn Hugo foi muito boa, né? Não vou mentir. Eu li bem depois do hype, a Camis também. Então, acho que a gente não estava. Eu não estava com grandes expectativas, na verdade, porque eu não peguei realmente esse momento, assim, tendencioso, meu Deus, melhor livro do mundo e tal. Então, eu tive uma leitura muito boa. E a Evelyn Hugo é uma das. Eu juro, assim, eu estou lendo. Eu sei ler há muito tempo, né, no caso. Desde, sei lá, meus 4 anos. Mas que eu realmente criei o hábito de leitura, que foi lá em torno dos meus 9, 10 anos, eu acho que eu realmente comecei a ler, assim. Evelyn Hugo, eu acho que é uma das personagens mais bem construídas que eu já li, assim, em toda a minha carreira de leitora. Porque ela é muito. Tipo, ela é maravilhosa e ao mesmo tempo ela tem vários defeitos e ela tem. E aí a gente entende também por que ela tem que ser às vezes mais dura, mais. Não digo arrogante, porque eu não acho que ela seja arrogante, eu acho ela super carismática com as outras pessoas e tal. Mas ela é mais ríspida, né? Ela é mais essa coisa assim severa e tal. E eu acho que casa muito com a personagem. Eu amo o plot. Eu acho que de todos dos 3 livros que eu li da Taylor, as grandes reviravoltas e grandes acontecimentos e clímax, eu acho que ele é o que tem o melhor clímax. O final te deixa muito puto da cara com a Evelyn e ao mesmo tempo você fica assim. É uma coisa que a Taylor acho que nos põe pra pisar em ovos, assim, tipo, não tem o que fazer, né? E eu amei, assim, eu acho que é o meu favorito, assim. Eu, claro, falei de Malibu Renasce e tal, mas eu acho que o Malibu é tão bom quanto, mas Evelyn acho que ainda tem uma coisa, um tchan a mais, assim, né? E tem o magnetismo, né, da protagonista, tem o romance, né, que eu não vou falar aqui sobre, porque eu acho legal quem não leu ainda ler sem saber muito. E o Harry, que é um dos melhores personagens também desse livro. Amo ele. É verdade. Mas acho que tu falou quase tudo. Queria confirmar ali o que tu comentou sobre a Evelyn em si. Eu acho que realmente é uma grande personagem, acho que é muito bem construída, porque fica claro pro leitor todas as motivações dela. Porque não tem Sim. nenhuma falha, nada do tipo, não fez sentido ela fazer isso, ou algo que foi banalizado. É, tipo, muito redondo, tipo assim, perfeitinho. Então, eu acho que isso é o ponto focal do livro. É uma personagem tão bem construída que é impossível tu não gostar. Esse é o ponto, assim. Exato. Tanto de qualidades quanto defeitos, aquilo ali é o bastante pra te conquistar. Foi um livro que eu também, inclusive, me emocionei, tipo, de verdade, e fiquei surpresa. O plot também me surpreendeu, a gente comentou sobre isso, inclusive, na época.
Então é um livro que pra mim, inclusive, foi favoritado. É um livro que eu dei 5 estrelas, favoritei, então eu gostei bastante, foi uma experiência muito boa. E quero aproveitar o gancho pra trazer aqui um ponto sobre isso do hype, né? Com Uhum. Daisy Jones, eu fui terminar o livro na minha terceira leitura. Eu comecei e parei. Segunda vez, tentei começar de onde eu tinha parado. Até que na terceira eu comecei do zero e segui, fui até o fim. Que foi quando eu terminei. E assim, Daisy Jones rolou muito a questão de como as pessoas estavam falando desse livro. E meio que sem eu perceber, eu criei uma grande expectativa na minha cabeça. Eu tenho isso muito forte, tipo, Aham. criei essa expectativa das pessoas falarem ou não falarem, enfim. E isso vai mexer um pouco com a minha leitura. Isso pode ser uma coisa Sim. até ruim, mas já aconteceu com vários livros. E com Daisy Jones foi isso. Então acho que eu esperava um livro com algo muito forte, É que algo teve muito isso legal. também, né? Teve isso. Tu leu primeiro Evelyn Hugo, depois tu foi ler Daisy Jones. E eu fiz Isso o também. contrário. E eu acho que isso faz muita diferença. Porque. E olha só que. Mas na verdade tu tá mais certa do que eu. Porque Daisy Jones veio depois de Evelyn Hugo. 2 anos depois. Então o que a gente espera é que fosse uma coisa muito boa também, né? E eu acho ele aquém de Evelyn, assim. Com certeza. Embora eu gosto muito do universo de Daisy Jones. Enfim, né? Questões musicais e tal. Eu gosto É que muito do Phoebe, universo. gente, ele canta, entendeu? Eu não canto nada. E acho que isso, na real, Phoebe, sem piada, eu acho que isso conta também. Eu acho que Porque conta eu sou muito uma também. pessoa que não tem essa musicalidade, essa coisa muito assim de conexão tão forte com a Uhum. música. Então Sim. talvez aquilo pra mim ter sido meio. Não rolou, sabe? Sim, aham. Pode ser também. Pode ser, com certeza. A identificação é tudo pra um livro também tocar a gente. Então acho que faz sentido, sabe? Sim, exato. E acho que tem umas outras coisinhas interessantes pra falar da Taylor, que é, por exemplo, o que a gente já mencionou aqui, né, um pouquinho. Ela está construindo seu multiverso, né, que as pessoas estão chamando de Raydiverso, é isso? Raydiverso. Que alguns personagens, né, dela estão conectados em diferentes livros, como o próprio Mick River, que a gente já citou aqui. Ele tem um pouquinho de foco ali em Evelyn Hugo, ele é mencionado em Daisy Jones, e os filhos dele são os protagonistas de Malibu Renasce, né, e ele aparece mais, inclusive, nesse livro. E, nossa, eu odeio esse personagem. Eu já odiava ele em Evelyn, eu odiava ele, né. Estou ansiosa para ler Malibu Renasce. Mas antes de eu ler Malibu Renasce, né, vamos frisar aqui que só no Brasil a Taylor tem 9 livros traduzidos e publicados. Como a gente trouxe aqui nessa trajetória, ela foi meio que trazendo, os livros foram chegando aqui um ano depois do outro. E principalmente Evelyn Hugo e Daisy Jones mantém um hype por muito tempo. Então o livro chegou já faz uns aninhos, mas continua até hoje muito forte, principalmente no BookTok. Então, o pessoal das redes das dancinhas adora fazer resenha, adora falar desse livro e fazer aqueles edits e tudo mais. É um livro ainda muito falado. A gente mesmo leu Evelyn Hugo recentemente, por exemplo, e parecia que sempre estavam falando sobre isso. Então, acho que são livros muito fortes e que representam também a trajetória da Taylor aí, que a gente contou um pouquinho pra vocês. O mais legal da Taylor também, que é bom mencionar, é que ela traz muito ponto de vista feminino, né, das mulheres, para a maior parte de suas obras, seja em primeira pessoa, seja trazendo seus protagonistas de uma forma muito Fortes, cativante, né? Não é tipo assim. mocinha, água e sal. Eu acho que ela sempre traz nem água e sal, como é que é o termo? Me fugiu. Água com açúcar. Água com açúcar. Aí, ó, água com açúcar. Então, não, ela não tem essas protagonistas. Eu gosto muito disso nela. E quero ler mais livros dela pra ver se, enfim, vai ter algum aí melhor Eu que a acho Evelyn. que até agora ela tá sendo uma autora bem fave, assim, pra mim. Bem, sabe aquela Bem leitura... maioral. Bem maioral. Bem autora confortável, sabe? Que eu sei que se eu pegar... Tipo, se eu tiver numa ressaca, agora eu sei que se eu pegar um livro dela, talvez me ajude um pouquinho. Sabe? E porque eu gosto muito da narrativa dela. Eu acho que mais do que as sinopses, mas ela é muito criativa na sinopse, que a gente já falou aqui, mais do que todo o lance de tudo, né? O principal, que é a narrativa, ela é muito boa. E ela fez uma declaração na Explore, na Entertainment Weekly, numa entrevista que ela disse o seguinte: ela só foi publicar um livro quando ela tinha 30 anos, que foi Para Sempre Interrompido. Em 2013, então ela tá com 40 esse ano. E o que ela disse foi que ela precisou entender a diferença entre escrever bem e ter algo relevante a dizer.
E ela disse que as duas coisas importam, mas que o principal é o segundo caso. Porque não adianta você escrever bem, você não ter nada importante que faça as pessoas refletirem, que, né, cause discussões e tudo mais. E que faça, né, as pessoas lidarem com sentimentos, né? Então, achei interessante isso que ela falou. E ela também tem umas curiosidades do tipo, os livros favoritos dela é O Grande Gatsby, do Scott Fitzgerald, um clássico, né? E ela disse que tá sempre relendo e voltando pra entender as coisas do livro. O Batidão, esse daí, todo autor fala que é o Fave. A Camila, nem sei. Tu leu esse, Camila? Ó, Qual? O Pequeno Príncipe. Não. Eu não consegui acabar. Tipo, quando criança, assim. Ela fala que ela acha um livro sábio, reconfortante, bonito e tal. E A Cor Púrpura, de Alice Walker. Ela fala que é uma obra de arte da esse tá na literatura. minha E listinha. esse é tudo, porque eu já li e é muito bom mesmo. Esse tá na minha Esse listinha é há o muito tempo. Fave durante as coisas. Quer dizer, eu só li O Pequeno Príncipe e A Cor Púrpura, né? O Grande Gatsby eu não cheguei lá ainda. Mas Mas é isso, ótimas escolhas, maravilhosa, É, maioral. Eu ela acho que foi esse a maior. especial só mostra o poder dessa mulher. Mesmo que a gente não tenha lido todos os livros, não podemos dizer, nossa, somos os maiores fãs da Taylor. Eu acho que é importante ressaltar que ela é uma escritora que escreve bem, e principalmente, como ela mesma disse, ela sempre tem algo relevante, né, nos livros dela. Ela aborda temas sensíveis de uma forma muito correta, muito cativante, muito carismática. Eu acho que isso mostra aí o sucesso que ela tem, principalmente entre os jovens, o que é ótimo. Eu digo jovens aí até os Agora eu vou 30 lançar anos. uma reflexão aí. Interessante que ela faz muito sucesso com os jovens, né? Mas se você parar pra ler um livro dela, assim, e agora que a gente já tá na terceira leitura e tudo mais, eu acho os livros dela adultos, assim. Eu acho os livros dela para, certeza. tipo, se eu lesse com, sei lá, 15, 16 anos, eu não teria a mesma visão que eu tenho agora. Eu não ia gostar, eu acho, sabia? Eu acho que eu não ia gostar, é isso que eu ia dizer. Porque eu acho que ele trata de. Ele fala das complexidades que a gente sente quando a gente é adulto, né? Então. Acho interessante essa coisa dela irritar muito no TikTok também. Mas assim, Daisy Jones, talvez, se eu fosse adolescente, eu curtisse mais do que Pelo Cora, lance da sabia? banda e tal, eu acho. Isso, pelo universo. E porque eu sinto que tem coisas que eu acho muito, sabe? Sim, e Um gesto que- o Daisy Jones, eu juro, a Talvez Camila, ela fez um gesto que não tem gestinho como- assim, que não. Como é que. Sabe quando tá experimentando temperinho, assim, tem um temperinho? Ai, ai. Mas uma coisa que eu ia dizer também é que Daisy Jones, olha só que engraçado. Quando eu fui ler, eu achei que era sobre um romance, tipo, de um casal. Eu achei que a Daisy e o Billy era, tipo, um casal e tal. Só que o livro não tem nada a ver com isso, né? Tipo, Eu também achava isso, que o pessoal amava um pouco por causa disso, além da por causa banda. sim, total. Mas não é. Interessante. Então, se você não leu Daisy Jones e não sabe disso, agora você já A gente sabe. estragou. A gente estragou tudo. Não, a gente não estragou, a gente só falou que não é uma história de romance, gente. Não vai Ah, esperando será? um romance. A gente vai ser processado. Mas eu acho que isso é o legal. Eu queria soltar esse spoiler aqui, mas eu ia dizer que eu acho que é muito legal na história as coisas não se concretizarem, sabe? Ficar aquela eterna coisa do tipo, Mas enfim, né? Leiam e assistam a série, tá disponível no Prime Video. Eu vou começar a assistir. Quando? Talvez semana que vem, eu acho. A gente vai assistir esse episódio vai no ar no dia 7, então hoje provavelmente eu vou estar assistindo. Eu não garanto que eu vou estar assistindo, mas vai vir aí um dia e a gente traz também conteúdinhos lá no @Clube da Não Cultura. Isso aí, no seguinte. Todas as redes sociais. Então tá, temos um episódio? Temos. Até a próxima. Espere, rezem aí por mim, que minha voz esteja boa, gente. Sim, já tá ficando, vai dar tudo certo. Então tá, gente, essa semana que vem. Um beijo. Tchau, beijo.